Qual é o remédio para o problema da mente e do coração? Ser transformado pela renovação da sua mente. Como isso vai acontecer? Vai acontecer pelo poder do Espírito Santo. E a razão pela qual enfatizo o Espírito Santo, mesmo que o Espírito Santo não seja mencionado no versículo 2, é porque em Tito 3:5 a palavra renovação, o substantivo renovação, aparece. E é o único lugar na Bíblia em que ocorre fora de Romanos 12:2. Em todo o Antigo Testamento grego, em todo o Novo Testamento grego, não há nenhuma outra ocasião em que o substantivo renovação ocorra, exceto em Tito 3:5. Então eu sinto algum peso em dizer que o uso de Paulo ali nos ajudaria aqui, e ele diz: Deus nos salvou, não por causa de obras de justiça feitas por nós, mas segundo a sua própria misericórdia, mediante a lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, se você perguntar, como acontece a renovação? Como a mente do Espírito é alterada, de modo que eu não esteja mais em rebelião, e não encontre mais prazer em mim, mas mais em Deus? A resposta é: o Espírito Santo vem e faz uma obra dupla. Ele vem e faz uma obra dupla. Para preparar o terreno do que é essa obra dupla, ouça 2 Coríntios 3:18, este é provavelmente o versículo mais importante que citarei fora do texto. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, imagem de Cristo, de glória em glória. Isso vem do Senhor, que é o Espírito. A chave para uma mente transformada é o olhar constante para a glória de Jesus Cristo. Agora, para que isso aconteça, precisamos de uma obra dupla do Espírito Santo. Deixe-me descrever o que quero dizer e mostrar como você pode se juntar a Ele nessa obra. Precisamos que o Espírito Santo trabalhe de fora para dentro, colocando diante de nós a verdade que exalta a Cristo no Evangelho. E precisamos que o Espírito Santo trabalhe de dentro para fora, humilhando nossos corações duros. Ambos precisam acontecer. Ele deve nos conduzir a ouvir o Evangelho, ler nossa Bíblia, estudar escritos cristocêntricos de grandes santos, meditar na perfeição de Cristo. E nosso grande inimigo, o diabo, não quer que isso aconteça, porque está escrito em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O diabo teme uma coisa mais do que qualquer outra: você ver a glória de Cristo, ver Cristo por quem Ele realmente é. Ver com os olhos do coração, ver com o espírito da mente, vê-lo como ele realmente é em toda a sua glória e abraçá-lo. O diabo teme isso mais do que qualquer outra coisa, porque Paulo diz: é assim que somos transformados, é assim que nossas mentes são alteradas, ao contemplar a glória de Cristo com o rosto descoberto. Então, a primeira direção em que o Espírito Santo precisa trabalhar é esta. Ele deve nos apresentar o Evangelho, ele deve colocar Jesus Cristo na verdade, em um livro, em um sermão, no rádio, na televisão, em um folheto, na boca de um amigo de confiança. Ele deve colocar Jesus Cristo diante de você, para que você tenha uma exposição objetiva da sua glória, o que não faz absolutamente nenhum bem, a menos que ele faça esta segunda obra. Ou seja, entrar dentro de nós e explodir aquele coração duro, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne e nos dar uma humildade que abraça a verdade. Então, deixe-me resumir as duas obras assim. Quando você orar para que o Espírito Santo trabalhe, peça que ele o conduza objetivamente a uma verdade que exalte a Cristo e que dentro de você, ele subjetivamente o conduza a uma humildade que abrace a verdade.
A verdade que exalta a Cristo deve vir de fora. E a humildade que abraça a verdade deve brotar de dentro, e quando essas duas obras do Espírito Santo acontecem, o culto acontece por causa da mente transformada, da mente renovada. Então eu pergunto, finalmente, o que você deve fazer? E a resposta é: busque com o Espírito Santo. Busque a verdade que exalta a Cristo. Ouça mensagens expositivas ricas sobre as glórias de Cristo, seja o que for preciso. Encontre-as, ouça-as. Leia sua Bíblia de capa a capa, atento às perfeições, às glórias e à beleza de Jesus Cristo. Leia grandes e antigos escritos profundos sobre a natureza de Cristo e a obra de Cristo. Nossas livrarias estão cheias deles. E então, ore, 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 para que o Espírito Santo renove sua mente, despedaçando o coração de dureza, dando-lhe uma humildade que abraça a verdade, uma abertura, uma disposição de ser ensinado e toda uma nova mentalidade, para que esta verdade que você agora está lendo, ouvindo, meditando, ponderando, seja vista e Cristo visto por quem Ele realmente é. E então virá a verdade de 2 Coríntios 3,18. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso vem do Senhor, que é o Espírito.